Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações em Família. Hoje eu te convido a rezar conosco a oração de São Mateus. São Mateus é considerado o santo padroeiro dos banqueiros, contabilistas, funcionários da alfândega e guardas financeiros. São Mateus foi um grande evangelizador e, apesar de ter uma vida com abundante riqueza material, abdicou de tudo para percorrer os países e propagar a palavra de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouviste do Mestre a palavra, não ajunteis a vós os tesouros da terra, aonde traça e o caruncho os destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família, da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causam cobiça e nem desejam atos ilícitos desvariados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir ao Deus, e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouviste do Mestre a palavra, não ajunteis a vós os tesouros da terra, aonde traça e o caruncho os destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família, da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causam cobiça e nem desejam atos ilícitos desvariados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir ao Deus, e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouviste do Mestre a palavra, não ajunteis a vós os tesouros da terra, aonde traça e o caruncho os destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família, da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causam cobiça e nem desejam atos ilícitos desvariados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir ao Deus, e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouviste do Mestre a palavra, não ajunteis a vós os tesouros da terra, aonde traça e o caruncho os destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas,
e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causam cobiça e nem desejam atos ilícitos desvariados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir ao Deus e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouviste do Mestre a palavra, não ajunteis a vós os tesouros da terra, aonde traça e o caruncho os destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causam cobiça e nem desejam atos ilícitos desvariados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir ao Deus e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouviste do Mestre a palavra, não ajunteis a vós os tesouros da terra, aonde traça e o caruncho os destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causam cobiça e nem desejam atos ilícitos desvariados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir ao Deus e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouviste do Mestre a palavra, não ajunteis a vós os tesouros da terra, aonde traça e o caruncho os destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causam cobiça e nem desejam atos ilícitos desvariados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir ao Deus e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouviste do Mestre a palavra, não ajunteis a vós os tesouros da terra, aonde traça e o caruncho os destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família da ganância e do alcance alheio,
para que as minhas posses não lhes causam cobiça e nem desejam atos ilícitos desvariados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir ao Deus, e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouviste do Mestre a palavra, não ajunteis a vós os tesouros da terra, aonde traça e o caruncho os destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família, da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causam cobiça e nem desejam atos ilícitos desvariados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir ao Deus, e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouviste do Mestre a palavra, não ajunteis a vós os tesouros da terra, aonde traça e o caruncho os destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensina-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família, da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causam cobiça e nem desejam atos ilícitos desvariados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir ao Deus, e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. Amém.